Um dos advogados de Monique Medeiros disse que a carta da presa é mentirosa e diz que vai apresentar outras cartas das outras colegas de cela de Monique, desmentindo tudo que foi dito pela presa Fernanda Almeida. Ainda falando sobre este assunto, eu vou conversar com o advogado criminalista Luiz Carlos Azenha, que está com a gente via Skype. Azenha, claro que isso precisa ser apurado do que aconteceu. Uma denúncia séria que afirma que o advogado de defesa de Monique estaria cometendo atos libidinosos com ela ali dentro. Essa denúncia foi feita por uma presa, mas outras detentas já teriam afirmado ali, o pessoal da defesa ali do escritório que foi acusado está indo lá no presídio pegar cartas de outras detentas desmentindo tudo isso. Nesse momento é algo que chama atenção também, né, Azenha? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Mais uma vez, um grande abraço a todos os telespectadores que acompanham o SBT Rio. Deixar um abraço aí também para o Carregosa. Ô, Caio, são acusações graves. Esse processo, aliás, eu vou dar aqui a minha análise, me parece que os advogados envolvidos, aí eu falo os advogados tanto de todas as partes aí envolvidas, aparecem mais do que o próprio processo. Existe um ditado em futebol, Caio, que o árbitro bom é aquele árbitro que não aparece, que é discreto, não é verdade? Então, assim, nesse caso específico, é muito importante se preservar a comunicação do advogado com o seu cliente. Inclusive, o antigo ministro, o ministro que se aposentou, Celso de Mello, deu uma decisão do Supremo Tribunal, eu tenho até essa decisão, eu utilizo no meu trabalho no dia a dia, que isso é o que há de mais sagrado na advocacia. É a preservação, Caio, da comunicação do advogado com o seu cliente. Se isso for violado, se houver interferência, câmera, escuta, acaba com a advocacia, se acaba com o direito sagrado de qualquer um cidadão precisar do advogado. Agora, os fatos são graves, em tese fere a Lei 8.906 de 94, tem que haver uma apuração, a corregedoria da OAB, eu até conheço o corregedor, é muito séria, vai apurar essas denúncias, e claro que se essas denúncias não encontrarem abrigo, caberá aos advogados dessa detenta ingressar com o artigo 339, porque até mesmo instaurar um procedimento administrativo que a pessoa saiba que há a má-fé, ela está em cursa no 339, que é a denunciação caluniosa. Mas tem que ser apurado. O senhor acredita que esse tipo de denúncia que foi feita pode ser, por exemplo, algum tipo de estratégia da defesa, por exemplo, do Jairinho, para tentar meio que desarticular tudo aquilo dali e trazer essas notícias para serem discutidas e tirar, de repente, o foco? Ô, Caio, perfeito. Tudo é possível. Quero só deixar bem claro aqui que eu não estou prejulgando nada. Né? Vai caber não só a polícia, como também a Ordem dos Advogados do Brasil, que, repito, possui uma corregedoria muito séria, muito honrada, apurar todos esses fatos. Nós estamos vendo aí até casos, foi citado, de advogado que saiu de uma parte e foi para outra, me parece que isso é objeto também de apuração lá na OAB. Enfim, tudo tem que ser apurado. O que me salta aos olhos são detentas, várias detentas fazendo essa carta, né? E aí tem que ser apurado. Como que ela também pode ver se lá é uma sala reservada, né? Ouviu falar, ou alguém viu. Então, tudo isso vai ser objeto de ser apurado. A Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia, ela prevê lá os deveres e os direitos do advogado. Né? Então, tudo vai ser passado pelo crivo de uma investigação na Ordem dos Advogados do Brasil, também cabe até, em tese, da Polícia Judiciária, para poder ver, e se for comprovada a má-fé, certamente essas pessoas vão responder por essa denunciação caluniosa também. Só lembrando que a gente não está prejulgando nenhum advogado aqui no programa, a gente está trazendo a notícia de que essa carta foi entregue à direção do presídio e também a defesa da Monique Medeiros afirma que achou que essa carta estava muito bem escrita e que havia indícios, né, de uma carta muito técnica que pudesse ser para mexer realmente com tudo que está acontecendo na investigação e que pudesse ter sido escrita até mesmo por um advogado. Agora, Carregosa, aquilo que a gente fala,
nesse momento tem que se apurar. Tem que se apurar, vai ter que pegar a letra dessa pessoa, ela escreveu, pega uma outra carta dela para ver se ela escreve assim mesmo, se ela tem essa robustez no texto, o que aconteceu, para se entender o que estava acontecendo ali dentro. Ou se realmente o tal ato libidinoso aconteceu. Então, até o Azenha vai confirmar comigo, né? Esse caso, quando veio à tona ontem, né, virou o que foi dito no grupo de WhatsApp jurídico, né? Virou a grande fofoca jurídica, né? Então, assim, até porque todo mundo adora uma história dessa, convenhamos, né? Mas, assim, vamos aos fatos, assim, e aí até com conhecidos que conhecem todos os envolvidos ali, esse caso virou realmente um grande circo, querendo ou não, em todos os aspectos. A segunda coisa existe sim um problema pretérito da Monique com outras companheiras de cela. Então, uma contra a outra, então, tudo isso tem que ser analisado. Vamos lá do ponto de vista criminal, de imputação de crime. Eu tenho minhas dúvidas se essa conduta que foi feita é crime. Agora, é uma infração, eventualmente, do Código de Ética da Advocacia? Qual conduta que você fala? Se teve algum ato libidinoso ali. Seria efetivamente crime se os dois estão de acordo? Não sei. Agora, seria uma infração do Código de Ética da OAB? Isso com certeza é. E por isso que é mais a OAB apurar efetivamente. Existe uma zona cinzenta aí de conseguir provar que isso aconteceu? Existe. Por isso que isso é uma coisa muito complicada. Porque a palavra é de um quanto do outro e as presas falam que ninguém teve acesso. Escutou falar, a Monique falar. Ou seja, é uma situação que é bem complexa. Agora, isso serve como munição para ajudar a pregar o caixão dela no tribunal do júri? Ajuda. Assim, esse tribunal do júri já é um dificílimo, porque é uma mãe que matou um filho, um caso que tomou uma proporção nacional, elas já estão pré-julgadas, todo mundo ali, e o Azenha vai saber falar melhor, porque é advogado, também faz júri, vai saber, já é uma situação que você pega as pessoas que estão no tribunal do júri, já conhecem o caso, ou seja, você já tem que tentar mudar o pré-julgamento daquela pessoa que está ali, que é muito difícil nesse caso, e quando tem uma história dessa, que é sórdida, né, que é uma história que é quase de fofoca, ajuda mais ainda, como eu falo, a pregar, às vezes, o caixão do cliente, né? E, obviamente, a tentar. Agora, eu vou ser bem sincero, é uma situação não tão fácil de provar, né? E é mais importante mesmo para a OAB provar efetivamente do que do aspecto de vida, o aspecto realmente de criminal. E, obviamente, a SEAP, porque também pode ter algum ato que pode ser considerado contra, que pode gerar alguma coisa, repercussão administrativa dentro do presídio para a Monique, né? Com certeza vai ter uma investigação administrativa ali. Agora, Zen, a minha pergunta para você é o seguinte: nesse local ali do parlatório, por exemplo, tem câmeras do lado de fora e dentro também tem câmeras para que todo mundo possa ter acesso e sabe o que está acontecendo, ou não tem câmeras? Não, perfeito. Eu concordo com o que o doutor Carregosa falou. Realmente, a questão aí pode beirar um fato atípico, ele assiste razão, eu também sou dessa opinião. Agora, a Ordem dos Advogados, através da sua corregedoria, pode solicitar à SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, aos valorosos policiais penais, eu sempre gosto de falar policiais penais, que são, pedir as câmeras para que possa analisar. Agora, volto a dizer, eu acredito que vai ser difícil provar uma situação dessa. E no caso de comprovar também que houve a má-fé, que foi algum advogado, alguma advogada, a gente não sabe. A gente está aqui fazendo uma análise de um contexto. Caberá também aquelas partes que foram vítimas dessa denúncia promover uma representação criminal. O doutor Carregosa está aí, sabe muito bem, do 339, que é a denunciação caluniosa. Essa é a minha opinião. Entendeu, Caio? Acho que foi muito interessante o que vocês colocaram aqui. Por exemplo, até que ponto o que interessa é esse tipo de notícia vir para a mídia, se fosse justamente para imputar alguma coisa contra a Monique, para acabar ainda mais com aquilo que ela é suspeita de ter cometido. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a quem interessaria que isso viesse à tona para dar algum tipo de benefício? Por mais que eu, Caio, ache que não vai ter benefício para a segunda parte. Agora, que tem que ser apurado, tem. Porque senão vai parecer que tudo quanto é advogado que vai ali está cometendo algum tipo de ato infracional ali dentro. Atos libidinosos. E não é isso que acontece ali, gente. Esse caso já está beirando a loucura, assim, de várias coisas que estão acontecendo. Então, tudo é possível. Eu acho até difícil. Eu acho realmente que pode ter sido ali uma implicância mesmo de presas ali. E a coisa toma. Agora, quem vai sair prejudicado? Obviamente, é a Monique nessa história, isso é fato. Isso é fato, isso piora ainda mais a situação dela, a impressão que os jurados vão ter no julgamento dela. E não deixa de ser, se o caso realmente não foi isso que aconteceu, um assassinato de reputação também dos advogados ali. Que hoje em dia é uma coisa muito séria e muito perigosa. Às vezes as pessoas
tem a reputação. E, às vezes, uma situação dessa, infelizmente, ele sendo inocente, acaba manchando também a imagem deles, né? Você falou tudo assassinado da reputação desses profissionais, advogados, né? Manchando também mais ainda a imagem dessa detenta por causa do crime que ela já está presa, suspeita de ter participado da morte do próprio filho. Agora, Azenha, isso poderia beneficiar de alguma forma essa notícia, né? Essas denúncias, o Jairinho de alguma forma? Caio, eu acho difícil, eu concordo novamente com o Carregosa, isso serve somente para atrapalhar mais ainda a vida processual, né, da acusada Monique, que, assim, na minha análise, não vai contribuir ali porque o processo penal é o que está numa cela mesmo. O que tiver ali dentro é o que vale para os jurados, principalmente para os jurados. Porque esse processo, certamente, eles vão ser pronunciados e submetidos ao egrégio tribunal do júri. Então, só serve para poder realmente atrapalhar mais a vida da Monique. Os advogados também ficam, como o Carregosa falou, é uma situação difícil, porque já ficam queimados, né, com essa situação, que é uma situação que, se comprovado que eles não cometeram, poxa, como é que fica a imagem dos advogados que já está em toda a mídia, já está em todo o Brasil? É uma situação difícil, entendeu? Realmente eu concordo com o Carregosa nessa parte aí que ele falou. Esse foi o Dr. Luiz Carlos Azenha com a gente aqui hoje no SBT Rio, trazendo esse assunto. Voltando a lembrar, a gente aqui não está pré-julgando ninguém, nenhum advogado, trouxemos a informação da carta que foi entregue à direção. E lembrando que o crime maior foi o assassinato daquela criança que acabou morrendo e que fizeram de tudo para esconder o caso. A verdade é essa. 1h06. Galera, me dá imagens lá de fora, por favor.